Isso aí, estamos gravando ao vivo para todo o Brasil. Voltando ao que eu estava falando aqui, o campo harmônico, gente, eu tenho um curso de improvisação, né? Cara, o campo harmônico é imprescindível para a gente poder fazer uma boa improvisação e um solo mais bonito, tá? Inclusive, esse é também o primeiro passo para a gente poder também entender os temidos modos gregos, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é o campo harmônico, tá? Hoje a guitarra tá até aqui, ó, mas vai ser hoje uma aula um pouco mais falada, mas também vou botar um pouco de prática aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Desculpa a demora aí, cheguei um pouco em cima da hora aqui da hora da live. E deixa eu só abrir aqui, peraí. Beleza, ó. O campo harmônico, gente, é um conjunto de acordes construídos a partir de uma escala, tá? Então, a gente tem aqui a escala, por exemplo, de Dó maior, que é a escala que a gente vai usar como exemplo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Isso aí já é uma sequência ordenada de intervalos, tá? Se você não sabe o que é intervalos, tem uma aula que eu já fiz aqui no grupo. Ela tá lá no drive do grupo. Quem quiser depois me entender melhor, é só dar uma olhada lá. O intervalos é a base de tudo, para a gente começar a entender como a música é construída, tá? E o campo harmônico, ele vai se derivar de uma sequência ordenada de intervalos, tá? Ou seja, a gente tem aqui o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que a gente aprende desde quando criança. Isso aqui já é uma sequência de intervalos que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá? Isso aqui, ou seja, é a distância que eu estou percorrendo para formar uma escala inteira. Por exemplo, de Dó para Ré, eu tenho um tom. De Ré para Mi, eu tenho mais um tom. De Mi para Fá, eu tenho um semitom. De Fá para Sol, eu tenho um tom. De Sol para Lá, eu tenho mais um tom. De Lá para Si, eu tenho mais um tom. E, finalmente, de Si para Dó, eu tenho um semitom. Então, a ordem aqui vai ser tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá? Isso aí é uma coisa que assim não precisa estar decorado necessariamente a sequência, mas é bom você entender isso. Vai te facilitar muito para você entender o que é o campo harmônico. Ou seja, um campo harmônico é um conjunto de acordes derivados de uma escala, tá? Isso é muito importante porque dependendo da escala, o campo harmônico vai mudar, tá? Mas, 95,8% das músicas feitas no mundo são feitas em cima da escala maior ou menor, tá? A grande maioria. É muito difícil ser escala menor melódica, menor harmônica, mas tem, tá? E isso vai mudar a percepção dos acordes. Entendido isso? Então vamos lá. Como eu falei, a gente precisa de uma escala e a nossa escala a gente já sabe, é a escala maior. A gente vai se basear aqui tudo em cima da escala maior de Dó, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma nota como base para construir o acorde. Como a gente vai montar um acorde? O acorde ele é feito em cima do empilhamento de terças, tá? Para a gente montar um acorde, a gente vai precisar de uma terça maior e uma terça menor, tá? Ou seja, a gente vai fazer um empilhamento de terças e a gente vai perceber que a gente vai montar cada um desses acordes, tá? Deixa eu só colocar uma coisinha aqui, peraí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Deixa eu só botar uma coisa no material aqui, peraí.
Cadê? Eu estou pegando aqui um material. Já estão vendo aí na tela, né? Na minha tela aqui. Quem quiser pode fixar, que aí fica maior. Ó, eu tô pegando. Isso aqui é o material da aula de intervalos, tá? Quem quiser também tá lá no Drive, é só pegar. Tá? Essa aqui é a escala de Dó, tá vendo? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Não sei como é que tá aparecendo para vocês, se tá pequeno. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui a gente vai ter o tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, se a gente ficar empilhando terças, o que seria empilhar terça? A gente vai pegar sempre a terceira nota de cada nota que a gente está partindo, a gente vai montar sempre um acorde, tá? Então, ó, o Dó, que é esse aqui, a gente vai pegar a terceira nota dele. Por exemplo, eu sempre vou contar ele como primeira, ou seja, o Dó é minha primeira, minha segunda é o Ré, e minha terceira é o Mi. Então aqui eu já tenho Dó e Mi. Aqui então é uma terça maior, tá? Para você entender isso melhor, sugiro você ver a aula de intervalos. Terça maior. Agora eu vou pegar a minha terça do Mi, tá? Lembrando, o Mi eu conto como primeira, Fá é a segunda, Sol é a terceira. Então, as notas para montar um acorde de Dó maior são as notas. Peraí. Aqui. Dó, Mi e Sol. Tá? Essas são as três notas para a gente montar o acorde de Dó maior. Ou seja, nesse shape, quando a gente toca esse shape aqui, ó, a gente está só tocando ó, Dó, Mi, Sol, Dó de novo e Mi. Tá? A gente fica repetindo as mesmas notas. Tá? Se a gente fizer isso aí com todas as notas da escala maior, a gente vai montar o que a gente chama de campo harmônico, tá? Por que é campo harmônico? Harmônico já diz, é uma coisa que se dão bem, vão soar bem. É diferente, por exemplo, as duas primeiras notas seriam um Dó e um Ré menor, é a segunda nota. Se eu tocar um Dó e um Fá sustenido, parece que eu tô fora do lugar. Porque o Fá sustenido não está no campo harmônico de Dó. Então dá esse choque. Dá esse choque que dá um som esquisito no ouvido, né? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos voltar aqui para aquela colinha aqui. Espera aí. Beleza. Estão vendo aí, né? Agora, vou pedir aqui para alguém me ajudar aqui a fazer o segundo acorde. O primeiro acorde a gente já viu que é um Dó maior. Lembrando que o que vai definir se um acorde ele é maior ou menor é a terça desse acorde. Tá? Ou seja, a terça maior é o Mi maior, perdão. E agora a gente vai fazer a segunda nota. Vou pedir pro Amadeu aqui. Tá conseguindo ver aí? Tô conseguindo ver. Então vamos lá, Amadeu. Ó, a gente tá aqui no Ré. Eu quero montar a minha segunda nota, meu segundo acorde no campo harmônico de Dó. Eu já sei que a primeira nota é o Ré. E a gente já te expliquei que a gente precisa pegar sempre de terças em terças. Então, qual a segunda nota aqui que a gente vai ter que pegar? Seria o Fá e o Lá. Perfeito, isso aí. Então, gente, porra, mamão com açúcar, molezinha. Isso aqui. Entender isso aqui é fácil. Já vi muita gente pensando que, achei que era muito mais difícil do que isso, mas, cara, é simples.
A ideia de... O entendimento é fácil. Pode ser que, assim, obviamente, fazendo os 12 tons vai exigir um pouco mais de trabalho. Mas a gente montar um campo harmônico é só isso, tá? Então, aqui, ó, o primeiro acorde do campo harmônico de Dó vai ser o Dó, obviamente. Dó maior, porque a sua terça é maior. O Ré, ele vai ter uma terça menor. Aqui. Terça menor. Então, o segundo acorde é um Ré menor. Seguindo a mesma lógica, pedir agora aqui pro Samuel. Tá aí, Samuel? Vamos fazer? Opa, tá me ouvindo? Agora tô. Agora eu consegui habilitar aqui o microfone. Beleza, então, cara, vamos lá. Vamos montar aqui o terceiro acorde do campo harmônico de Dó. Seria o Mi. O Mi é o meu principal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um empilhamento de terças aqui. Agora eu vou pegar a terceira nota, a terça do Mi. Qual que seria? O Sol. Perfeito. E agora a gente vai pegar a terceira nota do Sol. Lembrando que o Sol a gente tem que contar como a primeira. O Sol é 1. Uhum. Tá? Então, O Si. Perfeito. Então, já temos aqui o nosso segundo acorde, terceiro, perdão, acorde do campo harmônico. Primeiro é Dó. Segundo é Ré menor. Terceiro é o Mi menor. Molezinha. Agora meu xará aqui, o Leonardo. Vamos lá. Agora a gente já quer fazer o quarto acorde do campo harmônico. Seria o Fá. Então, qual seria aí as três notas para a gente formar esse acorde? O Fá, o Lá e o Dó. Perfeito. Moleza. Então, Fá, Dó, Lá. Aqui a gente está tocando como se fosse uma tríade aberta, né? Se fosse tríade fechada. Aqui. Então, beleza. Agora eu vou fazer o resto aqui. Quinto acorde, Sol, Si e por último o Ré. Temos aí o quinto acorde, que é o Sol maior, tá? Lembrando que as terças que vão definir se o acorde é maior ou menor. Se o acorde tem a terça menor, ele vai ser um acorde menor. Se tiver a terça maior, um acorde maior. Beleza? Agora chegamos aqui no sexto acorde, Lá menor, Lá, Dó e Mi. E agora, por último aqui, esse aqui é o diferente aí dos 7, tá? Esse aqui, se a gente fazer a contagem aqui, deixa eu até botar o material aqui de novo. Deixa eu até abrir aqui na parte que eu falo sobre isso. Aqui, ó. Se a gente reparar nas notas aqui, ó, vamos pegar no Si, que é a última nota do campo harmônico. O Si, a sua terceira nota vai ser um Ré, que é Si, Dó, Ré. Então, terça menor, pela distância. E agora, se a gente reparar, eu falei para vocês que a gente precisa, para montar um acorde, precisa de uma terça maior e uma terça menor. Sempre, tá? Ou seja, se a primeira terça ela for menor, a segunda terça vai ser maior. Se a gente reparar aqui, ó, vou demonstrar para vocês aqui antes de prosseguir com a explicação aqui, ó. No caso do Si, a distância aqui, ó, na guitarra, visualmente fica mais fácil a gente ver. Se a gente anda 3 casas para frente da nota que a gente está partindo, ó, Si, 1, 2, 3. Eu tô chegando aqui na terça menor por causa da distância de 1,5 tom. Se eu tô andando até a terça maior, são 4 casas. A distância é maior, logo a terça é maior. É por isso que chama terça maior e terça menor, tá?
Então, se a minha primeira terça é menor, a minha terça até a quinta vai ser maior. Se a minha terça é maior, a minha terça até a quinta é menor. Entenderam isso? Ficou confuso? Ficou confuso. Então vamos lá. Para eu montar um acorde em empilhamento de terças, eu preciso de uma terça maior e uma menor, ou uma menor e uma maior. Tá? Sempre. Tá? Ou seja, se eu empilhar aqui terça maior, são 4 casas, né? 2 tons de distância. Vou usar no exemplo de Dó, fica mais fácil. Dó, para Mi, eu tenho uma distância de terça maior. De Dó para Mi, eu tenho 2 tons de distância. Agora, para eu andar até o Sol, eu vou ter uma distância de terça menor. Tá? Então, ó, Dó para Mi, 2 tons. Mi para Sol, 1 tom e meio. Perfeito? Então, eu percorri uma terça maior e depois uma menor. Quando eu estou no acorde menor, é ao contrário. Se eu faço um Dó menor, Mi bemol, eu fiz uma terça menor, certo? 1 tom e meio de distância. Se eu fizer agora a partir da terça para chegar até o Sol, você vai ver que vai dar uma distância de uma terça maior. Ou seja, essa lógica sempre vai se manter. Se eu fizer a minha primeira terça for uma terça maior, a minha segunda terça, ou seja, a minha quinta do acorde, ele vai ser de uma distância de menor a partir da terça. Certo? Entendeu isso? Sim. Beleza. O que acontece? Quando a gente está tocando um acorde diminuto, que é o caso do 7º grau aqui agora, ele vai ter 2 terças menores. Ou seja, de Si para Ré é uma distância menor. Aí a próxima nota aqui seria um Fá. Ó, Si, deixa eu apontar para a câmera aqui. Si, Dó, Ré. Perfeito? Terceira nota. Ré, Mi, Fá. Terceira nota. Só que aqui a gente está pegando 2 distâncias de terças menores. Então vai dar essa sonoridade mais sombria, né? Que é aquele intervalinho, né, de trítono. Tá? Então, acordes diminutos, eles são diminutos por isso, porque eles têm 2 empilhamentos de terças menores. Tá? Um acorde maior vai ter sempre um empilhamento de terça maior e o outro menor. Um acorde menor ao contrário. Maior, menor, depois maior. Perfeito? Entendido isso? Tranquilo? Beleza. Beleza, gente. Então, deixa eu voltar aqui para... Espera aí só um instantinho que eu me perdi aqui. Aqui, achei. Tá? Então, a gente acabou montando aqui todas as notas do campo harmônico, tá? É assim que a gente vai descobrir, fazendo empilhamento de terças, tá? É o caminho mais fácil, por exemplo, para você não precisar decorar. Porque eu acho mais interessante é você entender. Você entendendo como que é feito, você não precisa decorar. Se você esqueceu, você sabe como se virar para montar, tá? E vamos lá. Tudo isso aí vai ser sempre igual para qualquer tom, tá? Deixa eu pegar aqui. Botar uma coisinha aqui para vocês. Espera aí. Aqui. Aí, aqui, ó. Então, ó, toda a tríade é formada por tônica, terça e quinta. Foi o que a gente acabou de fazer aqui. E a gente usou a escala maior de Dó aqui como referência. E essa aqui são as distâncias. E aqui formou, ó, cada um desses acordes aqui, ó. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior,
quinto maior também, o sexto menor e o sétimo diminuto. Beleza? Isso daqui vai ser uma regra. Então, isso aqui, se você tiver no sangue, você mata qualquer escala, tá? Melhor, escala não, qualquer campo harmônico. Ou seja, a gente vai começar a entender essas notas aqui, em vez de chamar elas de dó, ré, pensando em campo harmônico, fica muito mais interessante você entender como graus, tá? O primeiro grau é um grau maior, o segundo grau é um grau menor, o terceiro grau é um grau menor, o quarto grau é um grau maior, o quinto maior, sexto menor e o sétimo diminuto. Aí, gente, isso aí vai ser para todas as notas. Todas as notas. A única coisa que você vai precisar fazer é isso aqui, ó. Você vai ter que saber como montar uma escala, tá? E é mole. Deixa eu abrir mais uma coisa aqui. Se alguém tiver com dúvida, pode falar, hein? Espera aí, só um instantinho. Oh, já, por que eu não tô conseguindo botar aqui? Espera aí. Agora foi, agora apareceu. Aqui, ó. Essa escala cromática aqui, ó, por exemplo, a gente vai conseguir entender muito melhor essa questão do campo harmônico. Então, vamos lá. Eu falei para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu anotar aqui no... Não, deixa eu fazer isso aqui não, vou só falando melhor. O primeiro grau sempre é maior, o segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. Se a gente pegar agora, por exemplo, a escala de... Vamos pegar aqui... Vamos lá, quem quer dar uma sugestão aí de qual tom a gente pode fazer? Pode ser de lá, né? Lá? Então vamos lá. O acorde de Lá, o campo harmônico de Lá, a gente vai começar por ela, obviamente. Então, a partir de agora, o Lá ele vai virar o nosso primeiro grau, tá? Em vez de ser o Dó. Então, o primeiro grau, a gente já sabe, como eu falei ali, é sempre um acorde maior. Então, eu já sei que o primeiro grau é um Lá maior. Sempre. Seguindo agora aquela escalinha lá, ó. Primeira que é. Então, eu tenho um tom agora para minha segunda nota, que é o Si. Então, o segundo acorde é um Si. Lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, eu já sei que o acorde é um Si menor, porque eu já sei que o segundo grau é menor. Tá? A terceira nota agora, a gente vai ter que andar mais um tom. Se eu andar de Si para Dó, eu só vou ter meio tom de distância, certo? Então, eu vou ter que andar para Dó sustenido. Estão entendendo isso aqui? Sim. Seguindo a sequência, tom, tom, né? Lá para Si, tom. De Si para Dó, eu tenho meio tom. Então, eu preciso subir mais meio tom. Cheguei em Dó sustenido. A minha terceira nota desse campo harmônico também é menor. Então, é um Dó sustenido menor. Tá? Agora, minha quarta nota vai ser meio tom acima do Dó sustenido. Meio tom acima do Dó sustenido, eu tenho o Ré. Então, beleza. Ré, quarto grau, ele é maior também. Então, é um Ré maior. Agora eu vou ter mais um tom para eu chegar na minha quinta nota, que é o Mi.
O quinto grau também é maior, então eu já sei que é um Mi maior. Agora eu vou andar mais um tom. De Mi para Fá, aqui no caso não existe Mi sustenido, né? Somente na teoria. Mas de Mi para Fá eu vou andar meio tom. Não é o caso aqui. A gente precisa para seguir a ordem da escala, eu preciso andar um tom. Ou seja, de Mi eu vou para Fá sustenido. Tá? Fá sustenido, sexto grau. Sexto grau eu sei que é menor. Então é Fá sustenido menor. Por último, sétimo grau, a gente tem que andar mais um tom. Se eu andar para chegar para Sol aqui, eu não vou ter um tom, vou ter meio. Então eu preciso andar até Sol sustenido. Sol sustenido, sétimo grau. Sétimo grau eu sei que é diminuto. E aí eu toco o acorde diminuto de Sol sustenido e depois recomeço a minha sequência. Então, o que é imprescindível, tá? A gente montar o campo harmônico, a gente precisa entender que é o empilhamento de terças. Porém, eu necessariamente não preciso ficar fazendo continha. Às vezes eu vou estar, sei lá, tocando ali sei lá, tocando na igreja, no show, em alguma coisa, e não vai ter a possibilidade de eu fazer conta ali, né? Para saber qual, de repente, mudou o tom da música. O que eu vou fazer? Eu vou ter decorado quais são a ordem aqui dos graus. Que o primeiro é maior, o segundo é menor, o terceiro é menor, o quarto é maior, o quinto é maior, o sexto é menor e o sétimo diminuto. Eu sabendo isso e sabendo quais são as notas da escala, cara, você já sabe quais são todos os acordes. Mesma coisa se você está tirando, para tirar música, então fica muito mais fácil. Quando a gente está tirando música, se você sabe que a música é Lá maior, você sabe qual é a escala, você já está aí com 90% já de chance de tirar de ouvido. Porque você já sabe quais são as notas que vão estar lá nessa música. Obviamente, pode ser uma música modal, ou pode ter empréstimo modal dentro da música. Porém, não é regra de todas as músicas. Isso não acontece sempre, né? Então, gente, para a gente montar, a estrutura básica para a gente montar o campo harmônico é essa. A gente tem que saber a escala que a gente está usando e, principalmente, gravar. Isso tem que estar no sangue mesmo. Tem que gravar essa ordem de graus. Sabendo essa ordem de graus, vai te facilitar muito para você tirar a música de ouvido, para você entender o que está acontecendo na música, tá? E outras coisas também, né? Assim, para você entender como fazer um bom solo, você tem que saber qual tipo de acorde está sendo tocado, se ele é maior, se ele é menor, quais são as cadências prováveis que vão acontecer, tá? Então, deixa eu até botar isso aqui também para vocês verem. Aqui, ó. Isso aqui é a tabela completa aqui das tríades, tá? Isso aqui tudo vai estar... Eu tô finalizando esse material que ainda não acabei. Por isso que a gente tá fazendo sempre no Canva aqui, né? Por isso que ainda não... Mas amanhã provavelmente deve estar pronto, já mando para vocês se basearem nisso também. Alguém quer perguntar alguma coisa agora, antes de eu prosseguir? Ficou confuso alguma coisa? Alguém não entendeu? Então vou prosseguir aqui então. Então, gente, aqui eu também coloquei o campo harmônico maior completo com as sétimas também, tá? Mas assim, não é uma coisa que eu vou me aprofundar tanto aqui, porque é bom vocês entenderem melhor com as tríades também, tá? Mas essa aqui é a fórmula universal aqui da escala maior. Toda a escala maior vai seguir essa ordem aqui, ó. Primeiro grau maior com sétima, segundo grau menor com sétima, terceiro grau menor com sétima, quarto grau maior com sétima, quinto grau maior com sétima menor, sexto grau menor com sétima e sétimo grau meio diminuto com sétima, né? Tá?
Ou seja, deixa eu pegar aqui, por exemplo, um exemplo aqui de música, para a gente poder se basear. Por exemplo, aquela do Paralamas de Sucesso, Meu Erro. Vamos ver aqui, ó, o que está acontecendo. Vamos lá. Eu tenho 3 acordes aqui. O Lá, o Mi maior e o Ré, tá? Beleza, como eu vou descobrir qual o tom dessa música? Para eu poder entender qual campo harmônico está sendo utilizado aqui. Eu tenho 3 acordes maiores, tá? No campo harmônico maior, a gente vai ter sempre 3 acordes, tá? O primeiro grau, 3 acordes maiores, tá? O primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, tá? Assim, dica de ouro aqui para passar para vocês é o seguinte: isso aqui, para você descobrir tom de música, isso aqui é a melhor dica possível. Como eu falei, todo campo harmônico maior, ele vai ter 3 notas maiores, 3 acordes maiores. A primeira, o quarto e o quinto. Para a gente matar logo qual é a tonalidade, a gente tem que ver quais são entre esses 3 acordes maiores, quais que estão mais próximos um do outro, dentro da escala. No nosso exemplo aqui, Lá, Mi e Ré. Alguém quer dar um palpite aí? Quais são os acordes que estão mais próximos aí? Ninguém? Seria o Ré, né? O Ré com quem? O Ré, no caso, o Lá, se você for pensar, é Lá, Si, Dó, Ré. E o Mi também é o quinto, isso, né? Exatamente. É o quarto e o quinto, no caso. Tá Isso, junto aí, isso aí. Então, você pensou certo. O que acontece? A gente tá, quando a gente tá tocando aqui essa música, Lá, Mi e Ré, essa música aqui, ela tá em Lá maior. Mas por quê? Não porque a gente tá tocando a primeira nota é o Lá. Muitos dos casos é o que acontece. Geralmente a primeira nota é o tom da música, mas nem sempre. Um jeito de matar isso aqui, fácil, é o seguinte: o Ré, ele é a próxima nota depois, mais próxima de Mi. Dó, Ré, Mi, tá? Então o Ré e o Mi, eles estão bem juntos. Se você reparar, só vai ter só tem uma possibilidade de ter 2 acordes maiores dentro da cadência do campo harmônico, que vai ser aqui, ó. O quarto grau maior e o quinto grau maior também. Logo, se eu tô tocando um Ré, se eu toco um Ré aqui maior, eu toco um Mi maior, eu já tô dizendo aqui para todo mundo que o Ré é a nota mais grave, porque ela vem antes do Mi, e ela é maior, e o Mi também é maior. Logo, a gente está no campo harmônico de Lá maior. Por quê? Porque o Ré é o quarto grau maior e o Mi é o quinto grau maior também. E o Lá que a gente está tocando aqui é o primeiro. Ou seja, se eu for fazer isso em tétrades, como está mostrando ali, o Lá seria Lá maior com sétima, o Mi seria o Mi com sétima e o Ré com sétima maior. Ficou muito confuso? Bicho de outro mundo? Alguém ficou esquisito ou quer perguntar? Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, isso aí é o melhor caminho, gente, para a gente definir qual a tonalidade da música. Um outro exemplo aqui, por exemplo, aqui essa música está começando em Lá, Mi e Ré. Mas tem uma música também que é do YouTube, acho que é Desire o nome dela. Ela tem os mesmos acordes, mas ela não começa em Lá. Ela começa assim. Está tocando um Ré, um Lá e um Mi maior. Você vê que a última nota não é o Lá e nem a primeira, mas o campo harmônico aqui é em Lá.
Por causa, justamente, que eu tenho... Se eu tenho um Ré e um Mi junto, maiores, eu tô no campo harmônico de Lá. Mesma coisa aqui, aquela música meu Deus, Legião Urbana. Desejo que eu vejo, quase ninguém vê. Aqui eu já tô fazendo, dando de cara aqui, ó. Eu tô com um Fá maior. Eu tô com um Sol maior. Ambos acordes próximos um do outro, maiores. Eu já tô dando aqui de cara que entre esses dois, o acorde que for o mais grave é o 4º grau e o acorde mais agudo vai ser o 5º. Ou seja, Fá, 4º grau, Sol, 5º grau. Qual seria a tonalidade disso aqui? Seria o Dó. Beleza? Então, isso aqui a gente está usando no campo harmônico de Dó. Porém, em nenhum momento aqui eu estou tocando o Dó. Porém, é o campo harmônico de Dó. Isso aqui é característica de música modal, que é papo para outra aula. Beleza? Tranquilo isso aí? Posso continuar aqui? Tranquilo. Beleza. Agora aqui a gente vai falar um pouco sobre as funções harmônicas, tá? A gente entendendo as funções harmônicas, a gente vai entender melhor como que as músicas funcionam e até para compor vai facilitar. Às vezes a gente vai conseguir transmitir melhor o que a gente está pensando, tá? Ou seja, a gente tem aqui 3 funções harmônicas. A função de tônica, que seria a função de repouso, subdominante e dominante. Vocês já devem ter ouvido esse termo, acorde dominante, tá? Vou explicar para vocês aqui o que é. Acorde de tônica ou de repouso é a sensação de que você está em casa, sensação de segurança, tá? 3 acordes, 3 graus, né? Na verdade, a gente tem que começar a falar de graus. 3 graus que vão transmitir isso seriam o 1º, o 3º e o 6º, tá? A gente vai usar o Dó aqui como exemplo mais uma vez, tá? Ou seja, se eu tenho uma cadência aqui, ó, Fá, vamos usar o próprio exemplo da música que eu tô falando, Fá, Sol. Eu vou usar as tétras também para facilitar. Fá com sétima maior, Sol com sétima. Se eu quiser dar uma sensação de repouso, se eu terminar aqui, todo mundo fica tenso se tá acontecendo alguma coisa. Então, eu querer dar essa sensação de descansar, eu vou chegar pro 1º, pro 3º ou pro 6º grau, tá? Então, se eu quiser finalizar no Dó, que é o 1º grau, Fá, Sol, Dó maior. Descansei. Mas também posso fazer isso no Fá, Sol. Agora eu vou fazer no 3º grau, que é o Mi menor com 7º. E agora o último, 6º grau, o Lá. Lá menor. Você vê que a gente ouvindo dá uma sensação de relaxar. Eu vou explicar mais pra frente por quê. Por que esses 3 acordes, esses 3 graus, eles são ditos como repouso, já que a nossa tonalidade é Dó? Pelo simples fato do seguinte, ó. Quando a gente está pensando em tétrades, a gente está tocando 4 notas ao mesmo tempo. Então, no Dó, a gente está tocando um Dó, Mi, perdão, vou fazer na tríade fechada, tá? Fica mais fácil. Dó, Mi, Sol e Si. Essas são as 4 notas da minha tétrade, tá? O que acontece? Quando eu tô tocando um acorde de Mi menor com sétima, eu tô tocando Mi, Sol, Si e Ré. Se você analisar aqui, no acorde de Dó maior com sétima, eu tô tocando um Mi menor junto. Porque eu tô tocando um Dó, aí agora o Mi, o Sol e o Si. Se eu reparar, eu tô tocando um Mi menor aqui também. Então, por isso que
dá essa sensação de repouso também. Não porque eu estou tocando Mi menor, mas porque são notas que também tem no acorde de Dó. Então também vai me dar essa sensação de alívio, tá? Não vai ser exatamente igual ao Dó. O Dó vai ser um alívio, assim, cheguei em casa depois de um dia exaustivo, vou dormir. O Mi, eu cheguei em casa, mas eu vou ter que fazer algumas coisas. Ou seja, são alternativas para a gente não ficar sempre fazendo, sei lá, uma cadência sempre igual, sei lá. Por exemplo, Dó, Lá menor, Sol, Fá, desculpa, Sol. Aí eu vou começar no Dó. Se eu quiser aqui, ó, posso ir pro Lá menor, que é a outra cadência. Mi menor. Tá? Então, essa função tônica é justamente para isso, para repouso, tá? Porque isso aqui é muito mais, essa parte aqui da aula é muito mais para quesito de composição, tá? Você não vai pensar nisso aí na hora de, sei lá, fazer um solo, alguma coisa do tipo, tá? É justamente para a gente criar uma harmonia. E assim, nada hoje se cria, né? Tudo se copia. Você não vai... Provavelmente alguma coisa que você pensar, alguém já fez em algum momento. Tá? Dúvida em relação a isso aí? Não, tá de boa. Beleza. Agora a gente vai falar sobre só recapitulando aqui no Lá menor, né? Eu não lembro se eu falei, mas o Lá menor ele também funciona como repouso, porque Lá menor é o acorde relativo de Dó. Eu tenho todas as notas do Dó dentro do Lá menor. Só que a diferença é que a minha nota mais grave é o Lá. Então, por isso que também dá essa sensação de estabilidade. E, mais uma vez, é muito mais interessante a gente pensar em graus do que notas. Porque, por exemplo, aqui eu estou pensando em Dó. Mas se eu for pensar em Sol, por exemplo, o campo harmônico de Sol, o Sol vai ser meu primeiro grau, o meu terceiro grau vai ser Si menor, com sétima, e o meu sexto grau vai ser Mi menor. Então, sempre pensar em graus em vez de notas. Porque, sabendo a escala, você vai saber qual acorde a gente vai utilizar aqui. Por exemplo, eu não tenho tudo gravado de cabeça, mas se alguém falar, faz aí de, sei lá, Si bemol. Talvez eu tenha que pensar aqui um pouco, mas como eu já tenho decorado muito isso, eu já posso te dizer rapidamente que, Si bemol. Então, Si bemol, a terça vai ser o Ré menor, que já vai ser o terceiro grau, e daqui eu preciso só pegar a relativa, que vai ser o Sol menor. Então, só a gente decorando essa relação de graus, a gente consegue definir rápido, cara, qual o campo harmônico, quais as notas que vai ter que tocar, tá? Para transpor o tom, para tirar música, para fazer improviso, para fazer arranjo. Isso tudo é muito importante você saber, tá? Agora vamos falar aqui sobre a função subdominante. Função subdominante é basicamente um acorde de movimento, é um acorde de transição, tá? Aqui vou tentar pegar aqui mais um exemplo de música que tem esse tipo de acorde. Eu devia ter separado a música antes, mas vamos ver aqui de cabeça aqui que eu acho que aquela música aqui do Guns N' Roses, né? November Rain. Eu tenho aqui 2 acordes subdominantes que tá me fazendo uma transição, né? Ou seja, essa música eu começo aqui no Fá, 4º grau, que essa música tá em Dó, tá? Só para já deixar claro aqui. E aí o primeiro acorde dessa progressão é Fá com sétima maior. O segundo é um Ré com sétima menor. E o primeiro, um Dó com sétima maior. Ou seja, é uma progressão 4, 2, 1. Tá? Então aqui, ó, eu começo com essa nota aqui. Eu paro nessa nota aqui. Se eu parar nela aqui, não vai me dizer nada, entendeu? Não vai me dar uma sensação de repouso e também não vai me dar uma angústia,
tá? É literalmente uma nota que está pedindo para eu ir para outro lugar. Por isso que é uma nota de transição, tá? Os graus que sempre vão ser de transição vão ser o segundo e o quarto. Então, ó, é o que eu tô tocando aqui. Quarto, segundo, e aí tá pedindo para eu resolver. Aí, como eu quero ter uma sensação de repouso, a nota escolhida aqui foi o Dó. Então, ó. Repousei. Mas eu poderia repousar pro Lá menor, por exemplo. Também dá a mesma sensação, tá? Aí eu, por exemplo, se eu parar em outro acorde aqui, que não seja de repouso, olha a sensação que vai dar. Não sente que você finalizou alguma coisa, tá? E a mesma coisa, se eu ficar só em acorde de transição, vai parecer que eu sempre, ó, vou ficar nesse loop aqui para sempre. Parece que eu nunca vou parar. Tá? Então esses são acordes subdominantes, tá? Dão essa sensação de transição e são sempre o grau 2 e 4, tá? No nosso exemplo aqui, no caso, foi o Fá com sétima maior e o Ré menor. Dúvidas? Perguntar alguma coisa? Não, beleza. Show. Continuando aqui, agora a gente vai para o acorde dominante. O acorde dominante, não sei por que botaram esse nome aí, mas para mim o dominante tinha que ser o primeiro grau, né? Porque ele que está dominando o campo harmônico, mas não é. O acorde dominante é um acorde que vai gerar tensão, tá? Vai tentar deixar a gente tenso para a gente resolver depois, tá? E tem vários jeitos de fazer isso, tá? Não necessariamente apenas desse jeito que tá aqui. Eu tô mostrando para vocês de uma forma bem básica como fazer harmonização, né? Mas todo acorde dominante, ele vai ter o trítono dentro dele, tá? Por isso que ele gera essa tensão. O trítono vai ser aquele sonzinho assim, né? De quinta diminuta, tá? O que acontece? A gente vai ter esse trítono aí em 2 acordes dentro do campo harmônico maior. No grau 5 e no grau 7, tá? O grau 7, meio óbvio, porque ele tem a quinta diminuta, tá? E o quinto grau, ele vai ter também quando a gente está usando a tétrade, tá? Quando a gente está tocando somente a tríade, Sol maior, por exemplo, ele não está presente. Porque a tríade, o trítono dentro do campo harmônico de Dó, a gente vai ter a nota Fá e a nota Si. São essas duas notas aqui. O trítono está aqui no Sol 7, que as notas seriam Sol, Si, Ré e agora o Fá. E como eu tô tocando, como a terça maior do Sol, ela já é um Si, então, ó, vai dar essa tensão aqui. Então, acorde dominante, ó, dica para gravar o bizu aí. Todo acorde com sétima menor, que você vê A7, G7, E7, D7, todos eles são acordes dominantes, tá? Entendendo isso aí, você já sabe o que é um acorde dominante. Qualquer acorde com sétima menor, ele vai ser um acorde dominante. Dó, sétima menor, Ré com sétima menor,
Lá com sétima maior, sétima menor, perdão. Ou seja, aqueles blues maiores é tudo acorde com tensão. Beleza? Então, para que serve o acorde dominante? O acorde dominante, ele realmente é para causar uma tensão para a gente finalizar no repouso, tá? Aí, se você começar a reparar, de repente, nas músicas que você gosta, você vai ver que geralmente, não é regra, mas geralmente o acorde dominante é sempre o último da progressão. Geralmente ele sempre vai puxar essa tensão. Às vezes ele não tá lá, por exemplo. Até vamos usar um exemplo do Legião Urbana aqui de novo, ó. Será? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Quando ele vem pro sol aqui, ele tá gerando essa tensão para finalizar aqui no dominante de novo, tá? Ele não tá tocando a sétima, mas o quinto grau ele vai ter essa função de dominante. Não importa se você vai estar tocando a sétima ou não. Então, se você reparar assim, cara, geralmente, sempre qualquer música que tiver uma progressão vai puxar um acorde dominante para poder depois resolver no primeiro grau, geralmente, tá? Em tonalidades maiores. Por exemplo, vamos ver aqui uma outra música. Até o November Rain que eu tava fazendo, né? Aqui não tem. Mas na segunda parte da música, né, que ele faz. So never find the darkness. Ó, Sol com sétimo. Still can find a way. Aí volta pro subdominante. Rockets in the walking, give it cold November rain. Ele gera uma tensão aqui para eu finalizar no repouso. E mais uma vez, o repouso aqui pode ser tanto Lá menor, Mi menor ou no Dó. No primeiro grau geralmente é o que fica melhor, tá? E isso aí, gente, se você reparar aí, a grande maioria das músicas vai ter isso aí. Grande maioria. Só antes de que meu filho passou aqui do lado. Tá, voltando aqui ao material, ó. Eu botei até um exemplo aqui no material que é o seguinte. Tem uma progressão ali que é Dó, Lá menor, Ré menor, Sol 7 e Dó. Tá? Como que tá sendo usado ali? A primeiro acorde ali é o primeiro grau, repouso. Quando a gente vai pro Lá menor, um repouso secundário, vai dar a mesma sensação do acorde. Perdão. Quando a gente vai pro Ré menor, a gente está fazendo um movimento querendo puxar para outro acorde. E aqui eu poderia puxar para mais um repouso se eu quisesse, para Mi menor, por exemplo. Ou no caso do exemplo ali, ele foi para uma tensão. Então, foi para o Sol 7. E voltei novamente para o Dó para causar uma solução. Beleza? Entendido essa parte aí de... que assim, é muita coisa, né, de primeira aqui, mas... obviamente, como eu falei, isso aqui é uma coisa mais básica. Na parte de harmonia funcional tem muito mais coisa, né? Vai ter dominante secundário, vai ter tensões que a gente vai fazer com acordes, por exemplo, esse aqui é um exemplo, ó, eu tô aqui com Sol 7, Mi menor com 7, aí aqui agora eu vou para um Mi menor, não, vou para um Dó, desculpa, ó, Sol, primeiro grau, a música está em Sol, vou para um dominante, um
mais um de repouso, 6º grau. Agora eu vou pro 4º grau, acorde de subdominante. E aqui eu posso encaixar, por exemplo, esse acorde aqui, que ele não tá na escala, mas eu tô gerando uma tensão com ele, porque eu vou terminar no Mi menor. Ou em algum outro acorde. Porque aqui eu gero uma tensão de como se fosse um dominante, para depois finalizar em outro acorde. Mas isso é papo para outra aula, tá? Assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: isso aqui é uma coisa mais simples, mas para vocês começarem a entender que cada grau dentro do campo harmônico vai ter uma função, tá? Os acordes não são jogados aleatoriamente, né? Pra gente escolher, fazer as músicas, né? Até o próprio blues, né? O blues, geralmente ele tem a cadência assim, o blues menor, 1º grau, aí vai pro 4º grau, volta pro 1º, agora vai pro 5º para gerar uma tensão, vai pro 4º, subdominante, fazer um movimento e eu volto no repouso. E aí no final, geralmente puxam pro 5º grau para gerar tensão. E volta para repetir a música toda. Tá? Então, isso tudo ele faz com que você entenda melhor o campo harmônico e como você vai fazer uma progressão, criar uma música. Isso vai te auxiliar muito, tá? E é imprescindível para você poder fazer solo de uma maneira melhor, entender quais são as notas que estão sendo tocadas ali, escolher bem as notas, até para fazer tensão, para puxar para outro acorde. Então, é imprescindível isso aí. E vamos fazer uma... Não, se bem que isso aqui a gente já fez, mas vamos só fazer mais uma aqui, que é o seguinte. Agora que a gente entendeu a lógica aqui, eu botei a escala de Ré, empilhar as terças, e o resultado, ó, vai ser sempre o mesmo que eu falei para vocês. Ó. 1º grau maior, 2º grau menor, 3º grau menor, 4º grau maior, 5º grau maior com 7ª menor, dominante, 6º grau menor, e o 7º grau, ele vai ser o diminuto. E é isso aí, cara. Esse é o fim da aula aí. Uma introdução ao campo harmônico. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não entendeu alguma coisa? Professor, tem uma outra aqui, eu já vi muita gente usar. Eu uso Fá, Fá menor e cai e termina em Dó. Sim, isso aí é muito usado no 4º grau. Se você ver, tem muita música que utiliza esse recurso para dar um ar mais melancólico. Não necessariamente está dentro da harmonia, mas é uma técnica usada para dar uma ideia mais triste, né? Até nessa própria música do Paralamas que eu falei, tem isso, né? Ele transforma aqui esse acorde em menor. Até aquela, acho que aquela do Radiohead, I'm a creep, you're so fucking special, pra dar esse ar mais melancólico. Uhum. Isso é sempre, se você reparar, sempre usado no 4º grau. Sempre no 4º grau. Por isso que você falou que viu que tem muito no Fá, Fá menor, vai pro Dó. Tá? Isso também dá a ideia do seguinte: se a gente reparar aqui, ó, quando a gente tá tocando Fá, a nossa terça maior é o Lá. Quando a gente transforma ele em menor, a gente vai pro Sol sustenido. A gente tá aqui, cara, a meio tom da quinta do Dó. Por isso que dá essa sensação, cara, de muito repouso. É como se eu criasse uma tensão aqui e tô resolvendo. Basicamente, eu tô criando uma tensão e criando uma resolução. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui
e tocasse um Lá menor com sétima, também funcionaria. Porque Tá. o Lá menor com sétima, a sétima do Lá é o Sol. Então, eu tô meio que brincando aqui com essas notas aqui na progressão e tô criando um cromatismo, né? Tem até aquela música dos Beatles também, aquela... Se você reparar, o baixo ele vai andando em cromático. Até o Mi, ó. Dó sustenido, Ré, Mi bemol, Mi. Então, dá essa ideia de tensão pra gente criar uma resolução depois, tá? No caso aqui dessa música dos Beatles, tá em Sol, o campo harmônico. Quando a gente faz isso aqui, estamos criando tensão, ó. Tensão, tensão, e aqui seria um secundário, aqui um dominante, ó. Então, ó, tensão, aqui não seria tensão porque a gente está só fazendo duas notas, né? Mas tensão, e a gente vai para o sexto grau, que seria repouso. Por isso que cai bem quando a gente faz isso aqui. Porque a gente cria uma tensão aqui, ó. E depois vamos para o repouso finalmente. Tá? Então essa ideia aí que você falou é muito usada também para criar tensão. Mas é muito usado sempre no quarto grau, quando tem essa descida aí do maior para o menor e depois vai para o primeiro grau. Beleza, valeu. Beleza? Beleza. Gente, então é isso aí. Desculpa o atraso aí por hoje. Também semana passada não deu para fazer, mas espero que tenham gostado aí. Isso aí é uma introdução ao campo harmônico. Tem muito mais também, assim, mais para a gente desvendar, né, estudar. Mas é isso. Eu vou estar disponibilizando daqui a pouco não, amanhã, o material para vocês. E qualquer dúvida é só mandar lá no grupo, vamos interagir. E é isso, tá bom? Show. Até a próxima semana aí. Semana que vem vai ser a última aula desse mês, que eu vou dar um recesso Natal e Ano Novo, né? Então a gente voltaria para as aulas ao vivo somente em janeiro. Beleza? Beleza, gente? Beleza, cara. É isso aí, gente. Obrigado aí mais uma vez por todo mundo ficar aqui até agora aí, me ouvindo aqui. Espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado vocês. E muito obrigado, até a próxima. Boa noite para vocês aí. Boa noite. Obrigado aí. Valeu, boa noite a boa todo mundo noite. aí. Valeu, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau. Abraço.